Hein, gente? Minha mãe acabou de entrar. Beijo, mãe. Boa noite aí. Vieira, Olá! E tudo aí, grande bem? chefe? Cara, eu preciso te falar. Tem um meu amigo do Canadá assistindo, é um canadense mesmo, o Mike. Manda um abraço para ele aí. Ele é canadense mesmo? Canadense. Oh, Só entende inglês. hi Mike, how are you doing? I love your country. I was there in 2018 and it was wonderful. I miss Canada. Boa. Ele já vai escrever aí, chama Mike. Vieira, deixa eu já te falar, ó. Eu acho que a gente não pode mexer muito, porque se mexer um pouco para falar, deu uma travada, Hum, tá? é, Eu não sei se é pelo movimento, eu não sei. Pode não ter a ver, tá. Tem algum tá movimento bom? cósmico? Tá Olha bom. o Mike aí, ó. Entrou. Olha lá o Mike. I'm fine, friend. Very good. Oh, É let's pena que go. o resto ele não vai entender. É, let's go. Vamos ter que fazer metade em inglês, metade em português. Que fase que tá live também, não? Nossa, tá vendo? Metade em inglês, Tá metade em chique, hein? português. Olha, a Nani, minha prima, entrou, a Patrícia, pô, que bacana vocês estarem aqui. A Elaine, a Érica, minha prima também. A família toda entra, cara, pelo menos a família garante. Ó, Cara, meu mano entrou agora. essa é a vantagem de ter família grande. A gente garante a audiência. Carol, tudo bem? Que bacana. Gente, olha, vamos lá, que horas são, Vieira? 8h30 em ponto. É hora de live. 8h30. Vamos esperar, vamos pedir para o pessoal, por favor, mais uns 2 minutos aí, para o pessoal não perder, porque hoje a live está imperdível. A Dai também entrou, que bacana, olha quanta gente, de novo. Ah, Wellington, os Aventureiros do Amor, nosso amigo Tadeu, Tadeu, sempre aqui. O Rafa, colega, tá aqui com a gente também. O Marcelo de Souza, você é cantor, tem que dar uma palhinha. O Marcelo, o Neto sabe que eu canto. O Neto não gosta de mim cantando, ele fala que eu canto mal pra caramba. Mas, canta mal mesmo, mas mas escreve bem. o Marcelo foi minha primeira dupla, né? Acabou não dando muito certo. Talvez Irene, não cantássemos bem. cara, o Daniel, o Fadel, cara, o cara estou comigo na faculdade, o Nesp está com a esposa dele em casa assistindo, que bacana. O Vieira, tá dando umas travadinhas aí, hein, cara, cuidado. Pra mim tá normal, por enquanto, pelo menos. Tá, vamos perguntar para o pessoal. Pessoal, como é que tá o áudio e imagem nossa? Responde aí, fala pra gente, por favor. Tá travando? Vocês estão vendo algum problema aí? Alguém comenta. Ah, perguntando se vai ter imitação. Vai ter. Vamos ver de quem aí? Do Bolsonaro, do Sérgio Moro. Vamos ver quem que dá. Ah, tudo bem. Vieira, eu acho que Todo toda mundo live você precisa fazer uma imitação, tem que inventar tá? uma imitação. Toda live. A Micaela tá aí também, a Keila Guimarães, que legal. Ah, pô, quanta gente legal. Irene. Ah lá, Neto, ok, áudio e imagem. Então, a minha, a Irene é de TI, cara, uma especialista. Ela falou que meu áudio e minha imagem estão boas, mas a sua É, imagem realmente está dando uma chamuscada. tá atrapalhada, né? Tá travando, eu vi agora. Eu vou tentar sair e entrar de novo. Ixi, é? Você fica aí, eu entro de novo. Aguenta aí. Tá bom, tá bom. Gente, vamos aguardar, por favor. Ô, Fernandão, da Gluck Consulting, tá aí também, que joia. Foi um prazer fazer a live. Deu um ibope essa live, se você soubesse. Vamos lá, ó. O Vieira precisou sair um pouquinho, quem viu, quem estava aqui estava travando um pouco, mas ele já vai voltar, tá? Ele saiu e vai voltar para ver se volta melhor. Ó, minha mãe escreveu, o Vieira fica embaçado. O Vieira é embaçado mesmo, mãe. Não é que ele fica, não. Mas já está voltando. Pô, minhas primas aí, que bacana. Muito bom. Ah, obrigado. A Keila falou que no 4G fica melhor. Vieira, você voltou e ainda está um pouco embaçado. A Keila, que está assistindo a gente, falou que se fizer no 4G fica melhor do que no Wi-Fi. Vamos Eu estou tentar. no Wi-Fi aqui, mas tenta.
Você vai desligar o seu Wi-Fi aí para tentar? Aí eu vou tentar, então. Espera aí. Não, falando que a mãe dele mandou beijo, abraço, que bacana, do Canadá. Né? Vamos lá, olha, vamos começar. Puxa, que bacana. Bom, vou esperar o Vieira voltar, né? Não vou ser deselegante. Mas a gente está tendo um pouquinho de problema, vamos ver como é que o Vieira vai voltar, gente. Ó, Renato Bragueto, de novo, Renato. Você virou fã nosso, hein? Senti sua falta na sexta-feira. Ó, Tadeu falou que o Vieira melhorou. Cris Salá, tudo bem? Beijo. Obrigado por estar participando aí. Vieira, agora eu acho que vai, cara. Agora eu tô pela TIM. Ninguém quer ver isso. Não, agora eu estou pela TIM. Pela operadora. Ó, Vieira, volta o Wi-Fi, cara. Não tá legal, agora ficou pior. Por favor. Pessoal, vamos ter paciência. Beleza. Gente, vamos ter paciência. Já tá entrando, Bruno? O Vieira ainda tá feio. Não, ele é feio mesmo. Não é que ele tá feio. A imagem até melhora um pouco ele. Olha que legal, quanta gente entrando. Fabiano gostou, né, Fabiano? Você é mal, Fabiano. Cadê o Lute, que eu não estou vendo aí? O Lute e a Cláudia, que ficam falando que eu não falo deles aqui na live. O Ricardinho do Batuque, o Eliezer, o Rodrigo, o Siqueira. Cadê esse povo aí? Fala, Fernandão. Vamos lá, o Vieira está entrando de novo. Agora vai dar certo, gente. Foi bom que esse tempinho... teve gente que falou que eu estou travando. Tita, obrigado. Vamos ver se melhora. E aí? Eu ouvi você falando que eu sou feio, viu? Mas a imagem até melhora um pouco quando embaça. A tua imagem. Vamos lá, ó. Me falaram que eu também fiquei um pouco embaçado, mas vamos lá, Vieira, vamos assim mesmo. Esse horário, gente, é super concorrido de live. A gente sabe que tem um monte, porque todo mundo está fugindo do Jornal Nacional. Eu falei isso. Vieira, vamos começar. A palavra está com você, meu amigo. Bom, o tema é desapego. E aí a gente... Antes de começar o tema, né, a gente tem como tradição aqui dessa live começar sempre com uma boa notícia. A minha boa notícia da noite é a seguinte, que a vacina contra o Covid-19 entrou na segunda fase de testes já em ser humano. São ao todo de 3 a 5 fases de teste, depende muito do resultado dos estudos, e nós já estamos chegando na segunda fase, o que nos enche de esperança de que talvez ainda esse ano a gente tenha uma vacina contra o Covid-19, que a gente possa sair de vez dessa situação, porque eu acho que só com uma vacina que a gente vai conseguir ter tranquilidade para ter a vida normal. Pode ser que a gente controle o vírus, a disseminação, mas tranquilidade para voltar como era, eu acho que só depois de uma vacina. E hoje os Estados Unidos anunciaram que já chegaram na segunda fase, com sucesso na primeira, já tendo sucesso na segunda. Isso é muito bom. Muito bom, Vieira. O pessoal começou a escrever aqui que estava falhando tudo, agora teve alguém, acho que foi a Carol, que falou assim, agora está legal a imagem. Então, beleza. Legal. O pessoal continua entrando ainda, vamos lá. Gente, a minha boa notícia é bem interessante. Primeiro, Vieira, bom, vamos falar da boa notícia, depois eu engato com a ideia do tema. A minha boa notícia foi uma reflexão que tem tudo a ver com o tema. Na verdade, a minha boa notícia surgiu do tema. Quando veio a ideia do desapego, né, de apego e desapego, eu fiquei pensando, puxa vida, será que eu estou apegado a alguma coisa? E, gente, eu sempre vou falar da importância da reflexão. Né? Aquilo que eu falei na primeira live, que uma coisa é você pensar simplesmente, né, pensamento, e a outra é você refletir sobre os seus pensamentos, sobre os acontecimentos da vida, as situações. Então, eu comecei a refletir sobre isso. Puxa, será que eu estou apegado a alguma coisa? Quais são meus apegos? Né? E teve nesse processo, por isso que eu falo que é a boa notícia, e aí eu falo que é para mim, mas já quero dividir com vocês, para que vocês façam esse exercício e encontrem a boa notícia, é que eu tive uma certa dificuldade de encontrar no que eu sou apegado hoje ainda. Né? Porque esse exercício do desapego eu venho fazendo já há um bom tempo. Mas eu encontrei.
E eu acho que eu estou ainda apegado ao tempo, que a gente vai falar sobre o que é o desapego ou apego ao tempo. Eu estou apegado ao tempo. O que significa isso? E por que eu cheguei a essa conclusão? Pela reflexão que eu fiz em cima das reclamações que eu ouço de amigos. É isso aí. Muito amigo falando, caramba, cara, você não tem mais tempo para mim, poxa, a gente não se encontra, pô, a gente não conversa mais. E essa cobrança, ela incomoda porque é ruim ouvir isso de amigos, mas como eles têm essa liberdade comigo, e que eu fico feliz por isso, eu tenho que agradecer, porque são feedbacks, né? E aí eu comecei a pensar, poxa, por que isso? E aí eu percebi que eu estava apegado ao tempo, ao meu tempo de fazer as coisas. Né? Como, logicamente, tem muita coisa, muito trabalho, sempre muita atividade, e estudo, e curso, mas eu não vou ficar me justificando que é isso, e que é por esse motivo que eu tenho apego ao tempo. Eu tenho que desapegar do meu tempo e, de alguma forma, encontrar espaço, encontrar tempo para poder conversar com esses amigos, para poder rever os amigos. Então, eu já peço desculpas a esses que estão cobrando, gosto demais de vocês, mas é isso. Eu falo que é a boa notícia, porque quando você faz uma reflexão dessa, ela serve de oportunidade para a gente crescer. O desapego, ele é evolutivo, o desprendimento, ele é evolutivo, e a gente vai discorrer sobre isso. Já é uma boa introdução, né, Vieira? Poxa, já colocou o tema. Seguindo isso que você está falando, eu descobri, estudando para a gente poder falar sobre esse tema, o apego, né? Que existe, Neto, uma teoria do apego. A teoria do apego, ela foi formulada por um psicanalista que morreu não faz muito tempo, morreu na década de 80, chamado John Bowlby. John Bowlby. Esse psicanalista, junto a um grupo de psiquiatras, eles formularam a seguinte teoria, de que o apego nada mais é do que um conjunto de comportamentos que a gente carrega ao longo da vida. E que todos nós, o ser humano, está na sua natureza estar. Afinal, nós nascemos estando apegado a alguém. O ser humano é o animal que mais tempo passa dependendo da sua mãe na natureza. Nós saímos de casa no Brasil com 25, às vezes 30, 40 anos de idade. Em alguns outros países, pelo menos aos 18 anos. Então, desde esse psicanalista, ele, nessa teoria, ele diz o seguinte, que o apego ele surge aí, quando nós dependemos da nossa mãe, desde quando nós nascemos, a Márcia está colocando aqui muito bem, para nos sentirmos seguros, para nos sentirmos aquecidos, para nos sentirmos bem. E esse padrão de comportamento de apego, ele vai se repetir na vida adulta. Esse padrão vai acontecer quando nós dependemos de um cônjuge, nós dependemos de um amigo, nós dependemos de um afeto, do tempo, de um bem material, isso vai se repetir. Então, essa é uma definição muito legal para a gente começar a discussão, até porque ele é psicanalista, você também é psicanalista, vai poder comentar isso, mas para a gente não ficar só na definição racional da coisa, na definição científica do negócio, eu trouxe um poema de Fernando Pessoa, para que a gente possa, já que a gente está falando de apego e é tão dolorido desapegar, vamos tentar sentir um pouco essa dor para que talvez a gente consiga terminar essa live desapegando. Se você me permite, vou recitá-lo aqui, tentar desenvolver aqui os dotes de recital de poema. Fernando Pessoa, praticando o desapego. Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se insistirmos em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Feche a porta, mude o disco, limpe a casa, sacuda a poeira. Desapegue-se. Desapegar-se é renovar votos de esperança de si mesmo. É dar-se uma nova oportunidade de construir uma nova história melhor. Liberte-se de tudo aquilo que não tem te feito bem. Fernando Pessoa, de Fernando Pessoa para Neto Melo. Ô Vieira, muito legal, cara. Tá dando umas falhadinhas, mas vamos seguir assim, tá? Eu acho que eu vi algumas pessoas também comentando, não é só para mim. Dá umas cortadas, mas vamos embora. Eu queria falar de como surgiu, para as pessoas, de como surgiu a ideia do tema apego e desapego.
foi através de um dos nossos ouvintes aí, o Eliton Barbosa. Cara, obrigado, porque foi numa conversa com o Eliton Vieira, logo depois, 15 dias atrás, depois da nossa última live, ele falou, puxa, Neto, eu gostaria muito que você falasse sobre uma situação que eu passei, e aí ele estava levando para o âmbito profissional. Aqui a gente fala de tudo, né? Tanto profissional quanto social, mas ele falou de uma situação que ele viveu. Ele trabalhou 17 anos numa mesma empresa, se eu não me engano é isso, 15, 17 anos numa mesma empresa, e a gente sempre se falou, a gente trabalhou junto há muito tempo atrás, e nesse período a gente sempre falou, eu falava, pô, Vieira, você está aí ainda, você é um cara muito bom, está na hora de dar outros saltos por aí, voar mais alto. E ele, puxa, mas eu gosto muito daqui. Aí passou o tempo, até que um dia o Eliton liga para mim e fala, cara, saí da empresa. E aí ele falou para mim agora, ele falou, cara, eu não sabia, você falava para mim e eu não sabia que tinha vida lá fora, né, que tinha vida boa lá fora. Não que a empresa que ele estivesse fosse ruim, mas o apego àquela situação, a tudo que ele viveu ali, né, que é super bacana, não estou criticando quem passa muitos anos numa mesma empresa, mas é importante saber, né, de que, mais uma vez eu falo, refletir sobre isso, né, por que eu estou nessa situação? E pode chegar à conclusão de que é tudo muito bom e está ótimo, não precisa fazer mudança nenhuma e não é um apego, simplesmente eu gosto daquele lugar e está tudo certo. Mas no caso dele, me chamou a atenção ele falar isso, ele falou, cara, eu acho que eu me apeguei àquilo e não enxergava outras coisas. E aí puxa, eu gostaria que você falasse sobre isso. Na hora, me bateu, eu falei, caramba, apego, né? Falar de apego é interessante. Foi a hora que eu te liguei, cara, eu falei, olha, acho que eu passei uma mensagem, qualquer coisa, Vieira, achei o tema para a próxima. Na verdade, quem achou foi o Eliton. Então, eu agradeço muito você, Eliton, e que está nos assistindo hoje também. Obrigado, cara. É isso, Vieira, do tema, é importante falar. E eu vou aproveitar o seguinte, ó. Gente, fica muito difícil a gente, trabalhoso, não vou falar difícil, senão o Tadeu me chama a atenção, fica muito trabalhoso fazer a live, a gente se concentrar no que a gente está falando, né, e ter uma linha de raciocínio, e ao mesmo tempo olhar as perguntas, olhar os comentários. A gente está olhando, tem comentários bem legais. O que eu vou pedir para vocês, que eu tenho ouvido de muitos amigos também? Poxa, eu não entro mais na sua live, eu faço um monte de perguntas e você não vê. Você nem comenta nada, você não fala nada. Meu, eu não... Ô, Lute, tudo bem? O Lute é um deles, cara, que é um cara super inteligente. Lute e Cláudia, beijo. É um cara super inteligente, pô, tem várias sacadas boas, ele coloca uns comentários, ele faz perguntas, mas eu não consigo. O que eu vou pedir para você, Lute, e para os demais? Gente, mandem no inbox as perguntas, as ideias, as sugestões de tema. Pô, fala sobre isso. Aconteceu alguma coisa na vida de vocês durante a semana, no dia, pô, aquilo incomodou de alguma forma? Voltou, Neto. Agora eu tô te vendo. Legal, desculpa. Vai. Caiu. Então eu vou pedir para vocês, mandem no inbox, seja para mim, seja para o Vieira, e a gente coloca aqui no tema, nem que for perguntas, a gente abre a live respondendo as perguntas de vocês. Tá bom? Vamos continuar, Vieira? Vamos continuar. Legal demais, Neto. Esse seu comentário, ele me fez lembrar de uma teoria que eu vi na época da faculdade ainda, mas que eu acho que fez todo sentido para esse momento. Até porque teve duas perguntas aqui que eu consegui anotar, são muitas, mas é difícil. O Paulinho perguntou o seguinte: apego é escravidão? E em seguida o Wellington disse: o apego é zona de conforto? Engatando no seu comentário, nessas perguntas, o que eu diria? Tem uma história, o mito da caverna de Platão. Muitos já devem ter ouvido disso e eu vou trazer essa história aqui. O que diz o mito da caverna? Que existiam algumas pessoas dentro de uma caverna virados para uma parede. Então imagine vocês ali, 3, 4 pessoas em que eles estão virados para uma parede. Nas costas dessas pessoas existia uma fogueira. E nessa fogueira, alguns objetos, alguns animais que faziam sombra, e essas sombras eram refletidas na frente dessas 4 pessoas. Estão conseguindo entender? Estão conseguindo acompanhar? Acho que eu tô conseguindo... É difícil desenhar isso, né?
Então, aquelas 4 pessoas dentro da caverna, a única imagem que elas tinham da vida, desde que elas nasceram, eram aquelas sombras. E elas imaginavam, segundo Platão, de que o mundo era feito de sombras, porque desde o nascimento, tudo que elas conheciam eram sombras. E essas pessoas estavam presas. Por isso, elas não conseguiam se soltar, ir lá fora, enfim. Até que um dia alguém consegue se soltar. Uma dessas pessoas consegue se soltar, vai para fora da caverna e a primeira coisa que acontece é dor, porque ela encontra a luz do sol. Seus olhos começam a doer, ele fica praticamente cego, mas ele insiste. Ele insiste e insistindo, os olhos começam a se adaptar, começam a parar de doer e ele começa a ver que existe árvore, que existe um ar fresco, existe grama, existe água e que o mundo não era só aquilo. Assustou, doeu, mas ele enxergou um novo mundo. Interessante que quando ele volta para contar isso para as outras pessoas, aqueles que ainda estão presos, as pessoas matam essa pessoa que conheceu o novo mundo. Então eu diria que o apego, ele está muito ligado àquilo que você conhece. O apego, ele está muito ligado à visão de mundo que você, através da sua história, foi criando. O que é pecado e o que não é pecado vai estar baseado no que você aprendeu. O jeito que você se assenta à mesa e o jeito que você pega o talher é diferente de um muçulmano que come com as próprias mãos e que tem a mão certa para comer porque ele aprendeu aquilo. Um japonês costuma se sentar no chão para comer. Um brasileiro que se sentar no chão é falta de educação, né? Para uma cultura asiática chinesa, um arroto na mesa significa que você está muito satisfeito. E isso é verdade. Eu estou satisfeito, que eu estou satisfeito. Agora, para um brasileiro, o arroto... Então, é aí que a gente começa a criar os apegos dos nossos hábitos. Ixi, o Vieira, para mim, está sem voz. Eu não sei. O Vieira ficou sem voz, pessoal. Escreve aí, por favor, para quem sumiu. Não estou ouvindo. Nada. Você. Aí, ó, o pessoal está comentando. Tá? Foi muito bacana ele falar a história da caverna. Vou esperar ele chamar aqui. Mas eu queria fazer uma relação também. Deixa eu ver se ele... Vou esperar ele voltar aqui, essa reflexão comigo. Voltar a convidá-lo aqui, tá? Boa, Vieira já está voltando. Vamos lá, gente, não desistam da live, né? Sempre dá problema. Quem cair volta, não tem problema. Olha lá. Pronto. Pronto. Vai. Beleza. Você terminou a reflexão em cima da caverna? Acho que terminei. Não sei até onde vocês Tá ouviram, bom. mas terminei. Não, eu já tinha. Aí você estava só comentando alguma coisa. A reflexão já tinha terminado. Deixa eu fazer um comentário, Vieira. Você sabia, cara, que dá para fazer uma relação da pirâmide de Maslow, pirâmide das necessidades de Maslow, muito conhecida, não sei se todos conhecem, mas eu não vou entrar em detalhe da pirâmide, mas basicamente, quando você olha a base da pirâmide que fala das necessidades fisiológicas, necessidade de segurança e de reconhecimento, elas têm uma relação com o apego. Por que eu vou falar isso? Eu já vou trazer, e aí eu vou explicar onde que entra a teoria das necessidades básicas, nas fisiológicas, segurança e reconhecimento, dentro dos tipos de apego. Nós temos 3 tipos de apego. Eu vou falar de 4, que hoje me ocorreu de lembrar de um tipo de apego que eu nunca tinha feito essa reflexão, eu estava pensando sobre a live, eu falei, caramba, tem um quarto aí muito interessante, eu vou dividir com vocês. Mas os mais conhecidos são 3 tipos de apego. Eu vou começar pelo apego do tempo, que foi o que eu comentei no início da live, né, que é o que eu identifiquei que eu ainda tenho esse apego.
O apego do tempo, ele fala da incapacidade de você usar o seu tempo para outros. Você usa só para você. Isso é uma dependência emocional, não deixa de ser uma dependência emocional. Você sabe que todo apego, gente, vem de uma dificuldade de você renunciar de padrões egocêntricos. Isso é importante. Reflitam já durante a nossa live se você é apegado a alguma coisa. Continua aqui, tá? Daqui a pouco ele pede para entrar, eu coloco ele de volta. Então, o apego vem do egocêntrico, né, do nosso lado egocêntrico. Então, a gente precisa renunciar a isso, né, e aprender a desapegar. Então, do tempo é o primeiro. Eu vou falar do outro apego, que é muito comum, que é o apego material. Esse é o mais conhecido, né, que as pessoas falam, puxa, eu não tenho apego material, não tenho apego... Por favor, reflitam e sejam honestos com vocês mesmos. É muito difícil desapegar do material, né? É muito bom ter coisas boas, é muito bom você conquistar coisas ou comprar coisas, mas a gente precisa desapegar disso, porque não é evolutivo, né? Todo apego, eu me arrisco a dizer, que ele traz sofrimento e ele é ilusório. Deixa eu ver, o Vieira vai entrar aqui, gente, espera aí, deixa eu colocar. E ele é ilusório, o apego, ele é bastante ilusório. Então, o apego material é você comprar uma casa e não querer sair dali nunca. Aquilo é seu e o medo de perder. Boa, Vieira, eu pulei do apego do tempo, Vieira, para o apego material já, tá? Tô vendo. É você ter até pequenos apegos, apego a uma roupa que você gosta e a roupa tá velha e você quer doar, não, mas essa roupa não posso, tenho um sentimento nela, tudo. Isso não deixa de ser um apego material também. E aí, dinheiro, nem se fale, e a gente vai ficando escravo disso. Algumas pessoas já escreveram, poxa, é uma escravidão o apego, é uma escravidão e a gente precisa se libertar disso. O desprendimento é libertação. Guardem isso, desprendimento é libertação. E aí vem o terceiro apego, que é o apego afetivo. Gente, esse apego, ele traz bastante sofrimento. Mais do que o apego material e o apego do tempo. O apego do tempo, ele é leve porque a gente não percebe, mas a gente, de alguma forma, afeta as pessoas. O apego material traz sofrimento, porque ele é ilusório e a gente acha que aquilo é nosso, mas eu vou falar um pouco sobre isso, que nada é nosso. Eu vou explicar melhor o que nada é nosso. E o apego afetivo, ele traz muito sofrimento, porque daí é o apego às pessoas. E aí eu estou falando das relações. Eu estou falando do apego. Alguém escreveu, a Paula escreveu terapia ajuda. Poxa, se ajuda. Para mim, terapia ajuda demais a desapegar. Mas vamos lá. O apego afetivo, ele fala das relações, né? Seja de mãe, pai para filho, de namorado para namorada, do cônjuge, do esposo. Relações. Até amigo. E quando um amigo esquece ou passa um tempo sem falar, aquilo traz sofrimento para o outro, né? Mas vamos falar dessas relações, vamos falar desse apego afetivo, que ele é muito forte, de pai e filho, mãe e filho. O Vieira saiu, mas ele vai voltar já, tá, gente? De pai, filho, mãe, filho e de relacionamento, homem e mulher. Gente, ninguém é de ninguém. Ninguém é dono de nada. Né? Trazendo para o apego material, você compra um carro, compra uma moto, bacana, que você sempre quis ter, pode ter, é permitido ter, não tem problema nenhum. Uma casa legal, um carro legal, mas a gente não pode colocar nossa felicidade naquilo. E em relação às pessoas, também é assim. O apego afetivo, a gente, sem perceber, coloca a felicidade no outro. Né? E a pior resposta para uma pergunta que eu vou fazer, cuidado no que vocês forem responder para vocês mesmos, é assim: o teu marido, a tua esposa, te faz feliz? A tendência natural é a pessoa falar assim: faz, não se me faz feliz, eu sou muito feliz com ela. Se a resposta for essa,
cuidado, me desculpe, mas você deve estar sofrendo pra caramba sem perceber, porque está apegado. Ninguém faz ninguém feliz, né? Nós não podemos colocar a nossa felicidade nas mãos dos outros, né? Você imagina quando existe a perda de uma morte na família, de um cônjuge, de um filho, e a gente colocou nossa felicidade naquela pessoa, a gente projetou aquilo, quanto sofrimento essa pessoa vai ter, a dificuldade de passar anos sofrendo por isso, porque estava muito apegado. O apego afetivo, gente, eu acho que é um dos que mais traz sofrimento. Eu vou falar do apego de mãe e filho. Essa relação é muito forte, mãe e filho. É uma relação bonita, é uma relação que deve existir, mas eu tenho um recado para as mães, né, e para os pais também. Se vocês, mães e pais, acham que têm filhos, eu já estou no apego afetivo e estou discorrendo, Vieira, desculpa. Estou ouvindo. Tá. Ninguém tem filho. O filho não é seu, o filho é do mundo, o filho é da vida. A gente perde num instante isso, né? A gente perde com uma morte, e aí vem aquele sofrimento. Então a gente precisa desapegar, gente. O apego está diretamente relacionado ao sofrimento. Quando eu falo da relação com a pirâmide de Maslow, quando a gente está apegado a alguma coisa, apego material, por exemplo, nós estamos em busca, por exemplo, de segurança, de reconhecimento. O apego afetivo, a gente está em busca de segurança e reconhecimento. Não é, Vieira? Que faz parte da teoria das necessidades. Nós temos a necessidade de sentir segurança e reconhecimento. Então, assim, o apego, ele parece confortável, ele nos traz um certo conforto, mas é ilusório esse conforto, gente. O ter um carro legal, o ter dinheiro, o ter uma casa legal, é ilusório. Você pode ter, não tem problema nenhum, mas não coloca a sua felicidade nisso, né? Que aí é um apego forte mesmo. Então, assim, a importância da gente desapegar, desapeguem de tudo. Quando eu falo que mãe e pai, esse filho que você tem, essa filha, não é seu, ninguém é de ninguém. Tem uma frase do Osho, eu acho muito legal. O Osho é um mestre indiano, um mestre budista. Ele fala assim, viva no mundo, mas não seja do mundo. Viva no mundo, mas não permita que o mundo viva dentro de si. Isso é maravilhoso. Viva no mundo, mas não seja do mundo. E traduzindo porque eu estava falando, ninguém é de ninguém, a gente pode ter um carro legal, pode ter uma casa legal, pode ter uma pessoa que a gente goste, que a gente ame, mas isso é viver no mundo. Agora, depender do outro, depender de ter algo material para ser feliz, não dá, gente. Então, eu falei desses 3 apegos, o apego do tempo, o apego material, o apego afetivo. E hoje, tomando banho, me veio um insight, assim, que eu acabei fazendo uma relação de que existe o apego. Olha que bacana isso, gente, eu dividi com vocês. O apego às nossas crenças. E aí eu remeto à introdução que o Vieira fez quando fala que é nato o apego, né? Que a gente nasce com esse apego, né? Desde de bebezinho lá com a mãe, a necessidade de ter a mãe, a necessidade de sentir segurança, de sentir reconhecimento quando bebê, de chamar atenção. Isso cresce com a gente. Só que cresce com a gente também as nossas crenças. Quer que eu dê um exemplo de quais são essas crenças? E a gente tem apego a essas crenças? Vocês já ouviram de que a gente ouve, né, isso na sociedade, e isso é cobrado pela sociedade, que eu preciso casar para ser feliz, eu preciso ter uma faculdade para ser feliz, eu preciso ter filhos para ser feliz, né, senão eu estou incompleto. Gente, não acreditem nisso. Isso são crenças colocadas na nossa cabeça, na nossa educação. Sabe que as gerações estão mudando? E eu não estou aqui para discorrer sobre as gerações e quais são elas, eu sei que vocês sabem disso, mas isso vem mudando ao longo do tempo, as crenças vêm mudando. A geração de hoje já não recebe tanto essa cobrança da sociedade do casar para ser feliz, tem que ter filho para ser feliz, tem que ter uma faculdade para ser feliz, né? Tem que ter um bom emprego para ser feliz. Mas da minha geração, a geração X,
e nem diga baby boomer, a gente é muito cobrado por isso, sempre foi cobrado por isso. Mas não acreditem nisso, então desapeguem dessa crença. Então é bacana a gente pensar que as nossas crenças, elas também estão, nós estamos apegados a ela, da mesma forma como o apego do tempo, ou é o egoísmo do tempo, o egoísmo do apego material e do apego afetivo. Vieira, falei muito, mas eu precisava seguir essa linha de raciocínio. Eu quero que você comente alguma coisa, meu amigo. Pode só bater palma? Não. Gente, como era gostoso ouvir isso num dia de trabalho. Porque eu trabalhei com o Neto por um tempo, 3 anos, e esse era o nosso papo do dia a dia, né, Neto? Quanta saudade de ouvir isso. Isso me fez pensar aqui numa pergunta, o Samuel fez, ele falou assim, enquanto você falava da felicidade e a questão de você colocar a sua felicidade num apego que você tem. Um apego a um filho, aí o filho morre, cadê a sua felicidade? Acabou sua vida. Sendo que nem o filho é seu. Saiu de você, de dentro de você, mas nada é nosso. Tudo é empréstimo e pela miséria e pela dádiva de Deus. Aquilo que cada um consegue acreditar esteja. Vieira, você travou. A tua voz estava legal, mas você estava travadinho. Agora como é que você está? Fala aí. Agora sua voz sumiu de vez. Vamos lá, vou aproveitar. Gente, a gente vai ter mais uns 10, 15 minutos de live, eu acho. É legal que o pessoal que entrou, eu acredito que está se mantendo, são as mesmas pessoas. Eu queria mandar um abraço, aproveitar aqui, para o Francismar Venâncio. Esse cara trabalhou comigo também há uns 15 anos atrás. E eu imagino que ele tenha visto no Facebook, que a gente está conectado, e entrou na live. Cara, um abração para você, Francismar, gosto muito de você também, cara. Vamos lá, o Vieira deve estar voltando. Saudade é um apego afetivo? Nossa, o Lute perguntou isso. Eu falo que o Lute é um cara inteligente, mas eu acho que foi a Cláudia, que é a esposa dele, que perguntou, porque ele não tem uma cabeça tão boa assim. Agora a Cláudia é fera. Saudade é um apego afetivo? Depende, Lute, depende. Se traz sofrimento, você pode considerar um apego afetivo, que você está apegado afetivamente à pessoa. Mas se não, se saudade é saudade, e é legal, e é gostoso sentir, tá tudo certo. Agora, tem gente que sofre a saudade. Então, meu amigo, reflexão. Sempre eu falo isso. Reflete sobre o que você está sentindo. Gente, eu sempre vou falar isso para vocês. O Vieira não pediu aqui ainda para voltar, tá? Por isso que ele ainda não voltou. Mas eu sempre vou pedir, trabalhem a reflexão. Trabalhe o conhecimento que vocês têm e coloque em atitudes, que é a sabedoria. O pensamento em reflexão. A reflexão ela é evolutiva. Então, assim, vamos sair dessa live refletindo muito sobre apego. Olha, o Lute está escrevendo, você é um sacana, cara. Tenho saudade de você, meu amigo. Mas eu tenho certeza que você não sofre por isso, né, Lute? Então, não é apego, tá? Então, assim, vamos refletir sobre esse tema. Cada um agora faz a reflexão na tua vida, na tua própria vida. Quais apegos você tem? Apego ao tempo, que é um egoísta, né? Que você olha só para você e o tempo é para você. Até o tempo de ouvir uma pessoa. Isso é o apego ao seu tempo. Você está apegado ao seu tempo, você está sendo egoísta. Nós estamos ouvindo nosso cônjuge, nós estamos ouvindo nosso pai, nossa mãe, nós estamos ouvindo nossos filhos. Imagina, né, uma criança chamando atenção, ficando doente, que é uma forma de chamar atenção, e a gente está ouvindo esses sinais. Gente, é super importante isso. O apego, esse é o apego do tempo. O apego afetivo, caramba! Mais uma vez, né? Pensa aí, né, por quem vocês estão sofrendo. Por quem vocês estão sofrendo. Né? Quem terminou um relacionamento, alguma coisa, e está pegado, aquela pessoa está viva dentro de você, dentro dos seus pensamentos. É triste, gente. Por isso a importância da reflexão, mas
quando a gente faz uma reflexão dessa, nós temos que ser justos com a gente mesmo. Isso é super importante. Não minta para você mesmo, né? E aceite, como eu hoje fiz a reflexão e aceitei que eu estou sim apegado ao tempo. E eu preciso doar mais meu tempo para os meus amigos, né? Para minha esposa, muitas vezes. E foi o que eu falei, comecei a live hoje, para quem não viu, falando isso, que para mim foi uma grande oportunidade, que essa era a boa da semana, né? A oportunidade de identificar isso, porque uma vez identificado a gente consegue trabalhar. Gente, o pessoal está perguntando do Vieira, teve um sacana que escreveu assim, foi até uma moça, acho que foi a Thaís, falou assim, Vieira, você foi no banheiro? Você sabe o que eu estou achando, que é isso mesmo, né? Ele não pediu para entrar ainda aqui, deixa eu ver se eu encontro o Vieira aqui. Puxa, gente. Não. Deixa eu ver. Calma aí, gente. Eu vou chamar o Vieira, que ele enriquece sempre as nossas conversas aqui. Vamos lá. Acho que agora ele volta e vamos torcer para ele vir legal. Tá? Que mais? Vamos lá. Vieira. Ah, tá difícil. Segue você Cara, aí. Porque... não. Você foi no banheiro. Você está de sacanagem com a gente. Pode falar. Não, Mas mas segue pela você. rapidez, ainda bem que foi número 1, meu amigo. Cara, eu estava fazendo a reflexão e eu terminei, passei pelos apegos e estava pedindo para que todo mundo use hoje essa reflexão em cima do tema. Quais são os meus apegos? Mas eu estava falando para que as pessoas sejam honestas em fazer essa reflexão, porque a gente tem um hábito de se enganar. Quando a gente começa a fazer reflexão e vai perceber que algo vai pegar, a gente para logo. E a gente acha, eu não tenho apego. Eu vi umas pessoas escrevendo assim, eu não tenho apego nenhum, eu não tenho apego a nada. Posso falar, gente? É muito difícil não ter apego a alguma coisa, né? Logicamente, tem o que a gente chama de apego crônico, ou se apegar a algo agudamente, ou se apegar a algo cronicamente. O agudamente, nós temos fases da vida que nós nos apegamos a alguma coisa, mas rapidamente soltamos. Esse é o apego agudo. O apego crônico é aquele que a gente passa, às vezes, uma vida apegado a uma pessoa ou a algo material. E aí vem o sofrimento, porque eu não consigo ver, eu faço uma relação direta sempre, que quem está pegado a alguma coisa, se não está sofrendo, vai sofrer. Vai chegar a hora. Fala aí, Vieira. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Agora você está Olha, legal. tô legal? Tá bom. Não tô indo ao banheiro. Tá difícil aqui a internet hoje. Neto, eu acho que toda vez que a gente colocar a nossa expectativa e a nossa felicidade em outro, a tendência é sofrimento. Se você se apega em outra pessoa, em outra coisa, é muito difícil você não sofrer, porque a tendência, você não tem controle sobre nada, a gente não tem controle nem sobre nós mesmos, quanto mais sobre o outro. Então, você ter um apego e um controle e achar que do outro vem alguma coisa para te fazer feliz, acabou. Pode ser um filho, pode ser o cônjuge, pode ser um irmão gêmeo. Você vai se decepcionar e vai causar sofrimento. Eu te lembro que eu estava falando de uma pergunta que o Samuel mandou dizendo o que é felicidade. E, bom, filósofos e poetas tentaram responder essa questão sobre o que é felicidade. E para mim a felicidade ela está muito ligada a apego e ao encontro do seu propósito e não do seu apego, que são antagônicos para mim. Você ter apego a uma coisa, você está fadado a sofrer. Você pode passar uma vida feliz porque você tem aquilo que você é apegado, mas uma hora isso vai te deixar. Nada é seu, tudo é emprestado, tudo é dádiva, tudo é te entregue para que depois você devolva para Deus, que é o que eu acredito, ou o que você acredita aí. Alguma hora isso vai te pedir de volta. E um dos pensadores que eu gosto muito da definição, e que daí muitos filósofos chegaram nessa conclusão também, mas uma das pessoas que refletiram muito sobre a felicidade foi Paulo. E uma das diversas cartas que ele escreveu, e essas cartas a gente tem na Bíblia, mas eu vou analisar não com um olhar espiritual da coisa, mas com um olhar de propósito. Que Paulo, ele era um judeu que na época que Jesus morre,
que na época que Jesus morreu, Paulo era um judeu que ele tinha um alto grau no status judeu da igreja da época, da sociedade da época. Vamos dizer assim, ele era como se fosse um ministro da justiça da época. E ele era um profundo conhecedor da lei, de todas as regras, de tudo que acontecia ali. Paulo era um homem de status, era como se fosse um ministro da justiça. Mas ele mesmo diz que quando ele tinha esse status, quando ele tinha essa boa casa, esse, na época, bom meio de transporte, toda a sua riqueza, ele era considerado um homem infeliz. Infeliz porque ele não sabia pelo que ele vivia, porque ele não tinha propósito. Ele tinha muito apego aos seus costumes, às suas regras, às suas crenças, mas ele não tinha um propósito. E aí entra a parte em que Paulo conhece a Jesus e aí ele encontra o seu propósito. Indo cumprir uma das suas missões, ele tem uma visão e ali ele vê, aí já é uma questão mais espiritual, mas ele vê Jesus e Jesus diz para ele que é para segui-lo e ele encontra o seu propósito. E Paulo ele sai de uma vida totalmente cheia de status, de luxo, de uma vida muito boa para uma vida quase miserável, de não ter onde dormir, de ser perseguido. Tem uma passagem em que ele está dentro de um castelo e ele tem que entrar dentro de uma cesta escondido para não ser preso por aqueles que eram amigos dele. Então ele veja como ele perde o apego até aqueles que eram considerados amigos. E nessa vida que muitos poderiam dizer, nossa, que vida desgraçada. Ele acabou com a vida dele. A maioria das pessoas olharia e diria o seguinte, Paulo é louco. Ele largou o seu status, o seu cargo, o seu salário, a sua casa, a sua família, para viver uma vida onde não tem onde dormir, não tem o que comer, espancado a cada curva que virava, porque Paulo era muito espancado por não seguir as regras mais. E em determinado momento ele olha o seguinte, quando ele vai refletir sobre a felicidade, que muitos questionam ele dele ter essa vida. E ele escreve assim em uma das suas cartas. Meus amigos, sabe o que eu aprendi? Eu aprendi a estar feliz e contente em toda e qualquer situação. Se eu estiver com fome, estou feliz. Se eu estiver sem fome, estou feliz. Se eu estiver com sede, estou feliz. Se eu não estiver com sede, eu estou feliz. Porque já não sou eu que vivo. Aí ele cita o propósito dele. Mas Cristo vive em mim. E aí eu não estou citando o sentido espiritual. Eu estou citando Cristo enquanto propósito. Não sou eu que vivo. É Cristo Muito que bom. vive em mim. O meu propósito está lá. Aí ele diz o seguinte. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Que é uma frase bíblica muito utilizada por igreja, por religiões. E que esconde, na verdade, isso. Não importa o que aconteça comigo, eu já encontrei o meu propósito. Eu não estou mais apegado ao carro, ao cargo, ao amigo, à amiga. Podem todos me deixar. Eu tenho o meu propósito. O propósito de Paulo era Cristo. E aí o convite que eu faço para a gente refletir aqui, qual é o propósito? E se a gente buscar trocar um apego que só vai nos trazer sofrimento por um propósito? E aí eu trago os conceitos da neurociência que diz que a única forma de a gente mudar, aliás, mudar não, ninguém muda comportamento, segundo a neurociência. Um comportamento, uma vez que você o aprende, você o carrega para o resto da sua vida. Você pode não mais exercitá-lo, você pode não mais executá-lo, mas se você voltar a praticá-lo, ele volta ainda mais forte, porque o caminho já está criado lá no seu cérebro, o impulso cerebral já está criado. Então você pode fazer, o que você pode fazer? Deixar de fazer uma coisa para fazer outra. Eu não quero mais comer como eu como. Então, a partir de agora, na hora de comer, eu vou buscar me exercitar. E você troca o seu comportamento. E vai criando, vai ser dolorido, vai ser como sair da caverna e encontrar o sol, vai doer os olhos, não vai ser gostoso. Mudar comportamento, trocar comportamentos é uma atividade dolorida, extremamente dolorida. Mas que, se você insistir por 1, 2 anos, lá na frente, talvez esse caminho no seu cérebro seja ainda mais forte. E aí?
É melhor carregar um apego ou carregar um propósito? Eu vejo que é muito melhor deixar o apego de lado para seguir um propósito. Sensacional, Vieira. Te adoro, cara. E não caiu. Cara, muito bom, que viagem boa e uma viagem com fundamento, né? Você traz uma fundamentação teórica que fica embasbacado aqui. Eu vou continuar, vou complementar essa reflexão, mas antes eu queria mandar um abraço para a Silvia Felipetti. A Silvia trabalha comigo na empresa e é uma pessoa super divertida, uma pessoa, eu vejo os comentários dela que ela não para de comentar e ela é isso no dia a dia. Silvia, obrigado pela força que a gente tem passado lá. Não está fácil não, minha amiga, mas eu só tenho a agradecer a você e a todo o time lá. Mas, Vieira, eu vou fechando com uma reflexão, um pouco do que você trouxe. Quando as pessoas falam, é o Cristo que vive em mim, isso está diretamente relacionado a uma fé, a ter fé, né, naquele Cristo que vive em mim. E a gente vê muita gente falando de fé, mas pouca gente praticando essa fé. Uhum. A fé da boca para fora, né, e seja onde for, e a gente ouve muito isso, eu tenho fé. No primeiro escorregão vem o medo. Mas será que vai dar certo tal coisa? Puxa, mas olha, aconteceu isso, e fico noite sem dormir. Enquanto a primeira dificuldade na frente, puxa, o medo. Gente, então está sem fé. Porque é o seguinte, o nosso egocentrismo faz com que a gente pense que nós temos controle das situações da vida, controle sobre tudo. Controle está relacionado a apego, tá? Por isso que eu estou resgatando, eu estou trazendo isso. O controlar. Isso é altamente egocêntrico, porque quando a gente fala em controlar, é como se a gente fosse capaz de fazer o que a gente quer. E esperar que as coisas aconteçam de acordo com os meus desejos. Eu já falei isso aqui. Não esperem que as coisas aconteçam através dos seus desejos. Vai acontecer de acordo com as nossas necessidades. Cada um tem a sua necessidade. E quem sabe da nossa necessidade, está lá. E, na verdade, controlando tudo na nossa vida. Então, fé é aceitar isso, é entender isso. Existe uma força maior, não estou falando de religião, eu imagino que todos que estão aqui acreditem nessa força maior, né, seja Deus, e entenda que o controle está com ele, tudo está na mão dele. Então, gente, a vida fica fácil, a vida fica mais simples a partir do momento que a gente percebe isso. Para que ter angústia, ter ansiedade? Para que ter apego? A gente não é dono de nada, a gente não tem controle sobre nada. Tudo é ilusório, tudo isso, todos os apegos são ilusórios. Está tudo certo. Esse momento de pandemia, eu não gosto de falar sobre esse assunto, porque para mim é mais uma que a gente está passando. É mais uma. Tem gente que sofre na vida pra caramba, sofre uma perda, de uma morte de um ente querido, sofre uma perda de emprego, achando que aquilo era nosso, que a gente tinha controle sobre aquilo. A gente não tem controle sobre nada. Perdeu o emprego, está tudo certo. Vamos tirar aprendizado disso, né? Os porquês disso. Mas não é um porquê de questionamento e questionar Deus, que tem muita gente que faz isso, né? O que isso está mandando de mensagem para mim? Deixa eu aprender com isso. Esse é o pensamento legal. Sabendo que está tudo certo e agradecendo. Obrigado enquanto eu tive esse emprego. Obrigado enquanto eu tive meu filho aqui comigo em casa. Morre um pai e uma mãe, obrigado de ter nascido nessa família e ter tido o prazer de viver com esse pai e com essa mãe, que hoje já não estão mais aqui. Então, assim, desapegar, né, de quem já foi, fez a história, e não é diferente, mas perdeu um filho, perdeu uma criança, tudo. Gente, eu sei que pode ter gente que está me assistindo e está falando assim, talvez porque ele não tenha perdido, né, puxa, alguém que tenha perdido um filho. Eu perdi meu pai, eu já falei isso aqui, com 25 anos de idade, e fiz muita terapia para isso, né, que na terapia eu trazia muito sentimento, muito quantum de afeto, que a gente chama, e chorava, e enquanto você conta a história de uma morte de um ente querido e você chora, é porque aquilo ainda está com você.
você está pegado àquela situação. A partir do momento que você faz um trabalho, seja através da autoterapia, de reflexão, ou através de uma terapia com um profissional, e você consegue se desvencilhar disso, pronto, passou, está tudo certo. E aí virá a saudade, que o Lute falou aí, que a saudade, ela não é, ela pode ou não ser um apego, sentir saudade de alguém. Quando é uma saudade gostosa, não é apego. O apego, ele traz sofrimento. Então é isso, nós não somos donos de ninguém, nós não temos nada, né? Você não tem filho, você não tem filha, você não tem um marido, você não tem uma esposa, você não tem um carro, o carro não é seu, o carro pode ser roubado, já foi embora, não é mais seu. Puxa, olha quanta reflexão. Apego. Então assim, gente... Oi, fala, Vieira. O emprego, tem gente que O fala... emprego. Tem gente que se autotitula. Quem você é? Ah, eu sou o gerente de tal lugar. Eu sou, como diria Tadeu e o Wilson, né? Eu sou o engenheiro de tal lugar. E a pessoa, quando perde isso, ela perde a identidade. Porque ela se apegou tanto àquele título, né? E aí Escrava. ela fica escrava disso, escrava desse sofrimento. E o que vai acontecer quando você se aposentar? E que você não tiver mais aquele papel na economia, mas você ainda vai ter um papel enquanto ser humano. Você ainda vai ter um papel enquanto pai, enquanto filho, enquanto irmão, enquanto amigo, né? Algum papel. Eu acho que essa reflexão de qual é o nosso papel no mundo, ela é primordial. E isso me lembra uma outra passagem, que eu gosto de citar essas passagens, porque para mim elas vão muito além da questão espiritual, né? Quando a gente vê as